eu quero compartilhar com você. Esses dias a gente vem se alimentando da palavra e eu li o livro de Ruth recentemente, não faz muito tempo, e é uma das coisas que eu tenho desfrutado no meu relacionamento conjugal, junto com a Daisy, é o compartilhamento da palavra. A gente às vezes está lá, lavando o banheiro. Segunda-feira é o dia da nossa folga, de lavar o banheiro, o quintal, né? E a gente às vezes dá aquela pausa assim, de conversar um pouco, e a gente fala bastante sobre a palavra. O que você está lendo, que eu estou lendo? Qual livro você está lendo? Livro da Bíblia? E aí a gente umas semanas atrás, eu falei para ela, é tão emocionante a história de Ruth, né? É tão gostoso ver o que aconteceu entre Noemi e Ruth. E aí, passado alguns dias, eu fui muito inspirado. A gente começou a pesquisar sobre isso e eu quero começar hoje uma série de 3 palavras baseada no livro de Ruth. Onde o Senhor falou muito com a gente tem compartilhado bastante sobre isso e quero compartilhar com você. Eu quero ler o texto de Ruth 1 a 6, eu vou falar basicamente do capítulo 1 todo hoje. No entanto, ele tem alguns enfoques que vai ser utilizado durante a série toda, e hoje eu quero trazer um pouco desse olhar, analisar o livro de Ruth, o primeiro capítulo especialmente, sob o enfoque de fome, num lugar onde não era para existir fome, porque o nome do lugar significa a casa do pão. Eu quero ler com você então, Ruth capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Será que você pode ler junto comigo? Vamos lá. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Moabitas, uma chamada Orfa. Depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Numa outra tradução, essa é a NVI, o versículo 6, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, também a gente lê provendo o pão. E eu quero meditar com você um pouco sobre a questão da fome, da escassez e da necessidade que se apresenta e bate à nossa porta em diversas situações. Qual é a nossa resposta em tempos de escassez? Qual é a nossa resposta nos dias difíceis, onde há fome e nem na casa do pão se encontra pão? A fome é uma experiência muito doída. Ela faz sofrer demais, produz muita inquietação. Fome produz desespero, até mesmo provoca a morte. Pessoas podem morrer porque não têm o que comer. Mas a fome ela é capaz de alimentar-se da própria morte. Muitos anos atrás, você já deve ter ouvido falar, eu não peguei a data aqui, mas eu lembro vi até um filme sobre isso. Caiu um avião na Cordilheira dos Andes, onde algumas pessoas morreram no momento da queda do avião, mas outras pessoas sobreviveram. E as pessoas que sobreviveram passaram um frio terrível e fome, e aí elas bebiam da própria urina para poder matar a sua sede, e aí chegaram ao absurdo de cortar a carne dos defuntos que estavam ali para comer, para não morrer de fome. E quando eu vi esse documentário, inclusive eu vi a entrevista com o sobrevivente, que tomou a iniciativa de cortar a carne humana para comer, para poder sobreviver à fome que lhe assolava. Os companheiros da viagem serviram como defuntos, como um alimento para matar a fome. Para matar a fome de alguém que estava desesperado. Você imagina? Olha o nível do desespero. Você consegue imaginar cortar carne humana para comer? Meu Deus! Então a fome
gera esse tipo de coisa, desespero. Você e eu talvez não saibamos o que é de fato passar fome. Eu arrisco dizer que não tem ninguém me ouvindo, pelo menos agora, nesse momento, que saiba me dizer exatamente o que é passar fome. Na Coreia do Norte, a miséria ela é amarga, terrível. Eu, quando estive lá, 2 anos e meio atrás, fui até próximo ali da divisa, mas não fui à Coreia do Norte, fui à Coreia do Sul, mas é muito real entre os cristãos essa conversa do que acontece ali. Os missionários fora da Coreia, inclusive, falam muito sobre essa questão. É um país dominado por uma ditadura, por um comunismo doente, servil, tirano, maldito, porque é do inferno, e hoje é dominado por um ditador chamado Kim Jong-un. Aquela nação está totalmente imersa num profundo desespero econômico e de fome. Os relatos que você ouve ali é que as pessoas, quase mais de 80% das pessoas, escute, mais de 80% das pessoas do país não tem sequer 300 gramas de comida por dia para comer. Você consegue imaginar o que é isso? Eu sei bem, quando eu faço churrasco, eu calculo o seguinte: 300 gramas de carne por pessoa. E aí você pode calcular isso aí, que quem for no seu churrasco vai comer bem carne. Mas é só no churrasco. E aí, a minha esposa faz vários apetrechos junto com o churrasco. Tem arroz, tem salada, tem pão de alho. O que mais que tem no seu churrasco? Fala aí para mim. Olha, os irmãos gostam do churrasco, aleluia. Está vendo quanta coisa que tem no churrasco? Então, o que é 300 gramas de carne sem tudo isso que você falou? Fica até aquela coisa, né? Não, é bom ter a maionese, né? E os irmãos que gostam do veneno, da Coca-Cola, perdão. Os irmãos que gostam, eu também gosto, é uma luta isso. A gente tem muita fartura, mas tem gente que vive a vida para um dia com 300 gramas de comida. Não é carne vermelha, não. Não é proteína da boa, não. Não é o seu arroz e feijão. Às vezes é aquele arroz empapado, sem sal, simples. Eles passam fome e sofrem. E enquanto o governo vive no seu palácio de maneira suntuosa, cheia de pompa, o povo fica assolado por essa pobreza que é miserável. Há 20 anos atrás já se tinha notícia que as autoridades sanitárias da Coreia do Norte estavam tomando medidas drásticas. Olha só isso aqui, notícia que saiu na Folha de São Paulo há 20 anos atrás. E as coisas pioraram muito, mas há 20 anos atrás já, que as pessoas castigadas pela fome estavam comendo seus próprios mortos. A fome, às vezes, ela é pior do que a morte. Como assim, pastor? Às vezes a fome castiga mais do que a morte. Ela é uma realidade universal. Tem castigado o ser humano desde o começo da humanidade. Uma das marcas dos fins dos tempos é a fome. Um dos cavaleiros do Apocalipse trarão fome à terra. E a gente já tem visto isso como os sinais. Belém de Judá também estava enfrentando um tempo de fome. Dos versos 1 a 3, nós lemos exatamente isso. Existia um tempo de fome em Belém, em Judá. A terra que manava leite e mel estava agora assolada. A terra da promessa já não tinha mais a provisão do céu sobre ela. O solo fértil se tornou um solo seco. Os campos já não tinham nenhum sinal de vida. A fome estava alastrando por toda parte, deixando um rastro de muito pânico e de medo sobre o povo de Deus. A crise econômica, que era consequência de uma crise espiritual, estava cada vez pior. Aquele era o tempo dos juízes, quase 300 anos, aproximadamente 300 anos, de muita instabilidade espiritual entre o povo e, obviamente, isso respingou em todas as áreas. O povo não se voltava para Deus, o povo estava afastado de Deus, o povo só procurava Deus quando as coisas iam bem, quando tinha bonança. A verdade é que ele foi um tempo em que a nação se desviara do Senhor. Muito triste. Jeremias falou da fome. Quando Jerusalém foi cercada por Nabucodonosor, os judeus vieram a experimentar também essa dramática realidade. E ele chegou a dizer que os que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que sucumbiram pela fome. Está lá em Lamentações capítulo 4, verso 9.
Por isso que a gente pode dizer que a fome, às vezes, ela machuca, ela dói mais, ela te leva à morte de uma maneira mais terrível do que morrer de súbito. Quando o povo se afasta de Deus, os céus ele retém as chuvas e existe fome que assola a terra. Por algum tempo a gente se pergunta e se questiona, será que os céus estão fechados? Será que não há o favor de Deus liberado sobre mim? O que tira você debaixo do guarda-chuva do favor de Deus? O que tira você debaixo da provisão de Deus? Nós não podemos tampar o sol com a peneira, em que diversas situações a gente vê salvos em Jesus Cristo, santos, justos de Deus, passando necessidades. Você já viu alguém nessa condição, sim ou não? Ninguém viu. Mas isso é uma verdade. Não vivendo plenamente como poderia, não desfrutando de tudo que Deus tem para você desfrutar. Porque se afastou de Deus, tem um coração afastado do Criador, pode ser até salvo, mas não tem prazer em viver aquilo que a palavra de Deus lhe ensina a viver. Isso afasta o favor de Deus da nossa vida. Não adianta a gente fazer orações como um mantra, repetidas e repetidas vezes, que nós temos o favor e a graça à nossa disposição, se nós estivermos afastados da vontade de Deus para a nossa vida. Eu vou continuar. Houve fome, então, em Belém, que significa casa do pão. Judá significa louvor. Então, louvor e casa do pão era o nome do lugar que não tinha pão para ser comido. Meu Deus do céu. Belém era um símbolo da igreja nos dias de hoje. Muitas vezes falta pão na igreja. E as pessoas começam a passar fome. Às vezes falta pão na própria igreja. O pão que falta na igreja não é o pão francês que você compra na padaria. É o pão vivo que desceu do céu. É a palavra de Deus. Aquela que Jesus disse, parafraseando Deuteronômio capítulo 8, quando foi tentado no deserto por Satanás, que ele disse, nem só de pão, de trigo viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Às vezes a igreja está escassa desse pão. É a fome desse pão do céu que nos faz buscar a Deus com as nossas forças, de uma maneira intensa, com toda a força da nossa alma. Nós precisamos estar atentos e perceber o momento em que vivemos. No dia em que a nossa fome de Deus ela for maior do que a fome das coisas naturais, dinheiro, fama, comida, conforto, carro, casa, roupa e tudo por aí que vai, casamento e suntuosidade das coisas, os prazeres, o hedonismo. Sabe, hedonismo para uns pode ser um carro zero, mas para outros pode ser simplesmente passar o dia deitado na cama assistindo Netflix. Hedonismo, o significado dessa palavra é o desfrute, o prazer das coisas naturais. Então não pense que você é hedonista só quando você pega todas as economias que você juntou o ano inteiro e fala assim, vou ficar um mês sem vir na igreja agora que eu vou para a praia, ou eu vou para o campo, ou eu vou para, sei lá, para onde você gosta de ir. Não, você pode ser hedonista vivendo dia a dia, se afastando de Deus a cada dia mais. Jesus disse sabiamente, né? O único Senhor que pode rivalizar com Ele são as riquezas. Ou você tem um Senhor ou você tem outro Senhor. O livro de Ruth é uma história de amor que ensina ricas e preciosas lições espirituais para nós cristãos. Tom Tenney, que escreveu um livro muito famoso que chama Os Caçadores de Deus, quem já leu esse livro, diga amém. Ele faz uma reflexão, uma exposição do capítulo 1 de Ruth, e eu quero ler um trecho do que ele fala no seu livro. Houve um tempo em que o nome da cidade de Belém era apenas uma propaganda enganosa, uma promessa vazia, uma negação da sua realidade.
Houve um dia em que os fornos de Belém ficaram frios e cobertos de cinza, e as prateleiras vazias. A terra gemia sobre o calor escaldante do sol. A chuva foi retirada, e o céu fechou suas comportas. A semente parecia sem vida no ventre da terra. Nos pastos o gado mugia de fome, nos currais não havia ovelhas. Nos campos, outrora fartos, não havia frutos. Nas casas não havia pão, e o povo começou a passar fome. Meu Deus! Esse é o cenário trágico de uma terra onde era para ter abundância de pão, mas que se afastou de Deus, que parou de ter o alimento do céu, e por isso estava passando fome física. Onde a fome tem muita inquietação, como eu já disse aqui. Aonde a fome chega, reina o desespero. As pessoas começam a ficar inquietas, umas mais rapidamente, outras aguentam um pouco mais, mas existe inquietação. A fome, irmãos, é algo implacável. A fome abre um caminho para a morte. Ela bate as vítimas sem piedade alguma. A casa do pão sem pão. As pessoas chegavam de todos os lados à procura de pão, mas elas voltavam com suas mãos vazias. Suas esperanças estavam frustradas, porque não tinha pão onde supostamente deveria ter. Belém tornou-se um lugar de angústia, de inquietação, e não de satisfação e plenitude. Você imagina quem conhecia a promessa? Deus prometeu para Moisés que nós deixaríamos de ser escravos e habitaríamos uma terra onde manaria leite e mel, e toda a provisão que precisássemos do céu estava ali. Deus nos deu vitória sobre inimigos. Deus nos fez prevalecer. E agora nós estamos passando fome. O que aconteceu? Certamente alguém estava refletindo sobre isso. A casa do pão vazia é um retrato da igreja, muitas vezes, da nossa igreja contemporânea. E quando eu estou falando igreja, eu estou falando da igreja na face da terra. Quanta coisa vazia. A igreja também é a casa do pão. Diga, a igreja é a casa do pão. Tua célula é a casa do pão. As nossas reuniões, todas elas, é um lugar que tem que ter pão. Precisa haver provisão de pão. Fique muito atento. Quando eu concluir a palavra, eu quero que a gente tenha muito forte em nossa mente 2 aspectos importantes para refletir, pensar e praticar e viver e tomar atitudes a respeito. E um deles é a respeito disso, é da falta de pão na casa do pão. Da falta de pão na nossa igreja, da falta de pão na nossa célula, da falta de pão na igreja na face da terra, da falta de pão na igreja que é a igreja internética. Tem uma igreja internética hoje, com milhões de pertencentes a ela, onde falta pão. Onde sobra deslumbre. Onde sobra promoção humana. Aonde sobra a exaltação das habilidades e dons, seja por que motivo for, do que é eloquente e fala muito bem, do que é muito hábil e toca muito bem um instrumento, daquele que canta maravilhosamente bem, daquele que arrasta multidões porque tem um carisma fora de série, e a exposição dele da palavra, só porque ele é diferente do que de outros. A Bíblia, ela é real. O apóstolo Paulo, quando ele falava e quando ele pregava, ele falava: o poder do evangelho não está na sabedoria humana ou na capacidade que algum homem tem de comunicar o evangelho, mas o evangelho, na sua essência, centralizado em Cristo Jesus, é o poder de Deus para a salvação das almas. O evangelho, não as pessoas, não os homens. Deus usa homens talentosos, sim. Eu citei o apóstolo Paulo porque talvez daqueles que nós tenhamos tido notícia, foi o mais talentoso de todos. Imagina ouvir uma pregação dele, sábio, cheio de conhecimento, com eloquência, que sentou-se aos pés de Gamaliel, que foi doutorado, pós-doutorado, que viveu os 2 lados, que foi resgatado por Cristo, se quebrantou, que tinha uma maturidade incrível. Imagina ele com um canal no YouTube no ano de 2021. Ia bombar. Você ia seguir o apóstolo Paulo, tem certeza. E de vez em quando ia tirar uns prints assim, ia mandar para o seu pastor, falar: aí pastor, Deus falando.
Muitas pessoas buscam o pão na igreja e não encontram pão. Encontram muito do homem, às vezes, e pouco de Deus. Tem igrejas que, além de não terem pão, estão vendendo farelo para o povo. Cobrando caro pelo farelo para o povo. Tem líderes que, além de adulterar o evangelho, ainda tem comercializado e mercadejado o evangelho. Vendido de forma barata, o que é muito caro, mas não vende o que é real. Na ânsia de se ter mais, ao invés de ser mais. Na ânsia de ter mais. A gente vive um tempo muito terrível. A gente acabou de falar aqui sobre a transformação do ego, né? A gente está sempre querendo, sei lá, mais seguidores, mais aprovação, mais gente falando de nós, mais exposição positiva ao nosso respeito. Se alguma coisa é negativa, não expõe, mas tudo que é positivo, expõe. Porque vira fake isso, né? Se você só expõe o que é positivo, 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 a real mesmo é vida na vida, é o que você vive no dia a dia com as pessoas que Deus te conectou. Ou você pensa que... Eu também não fico pondo minhas desgraças na internet. Aliás, eu não ponho quase nada na internet. Mas seria até uma estupidez fazer isso. Mas nós não podemos nos iludir que a vida real está para além daquilo que se vê por trás da tela de um celular, de um computador ou de um tablet. Está faltando pão na casa do pão. Muitas igrejas estão desengavetando, irmãos, indulgências lá da Idade Média. Virou bagunça. Dando uma roupagem nova para essas coisas, mas mercadejando a graça de Deus e vendendo a graça de Deus e iludindo o povo com um misticismo tosco. Me perdoem, mas tem hora que eu penso sobre isso e é muito bizarro. Você vê a igreja vender de tudo. Em troca, parece indulgência mesmo da Idade Média, aquela que Lutero depois teve que lutar para a Reforma Protestante. Não sei se você viu, mas recentemente houve uma notícia da Igreja Católica, da Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa de Roma soltou um comunicado, nem sei como é que fala, se tem um nome esse documento, mas é um documento oficial da igreja, liberando a salvação para todos que morressem de Covid. Morreu de Covid, está salvo. Então, se você quiser salvação, segundo a Igreja Católica, pega a Covid e morre que você está garantido. Essa igreja era a nossa igreja na terra. Foi a igreja que começou lá em Atos, com a igreja, e foi vindo e perdeu o rumo. E como é que perdeu o rumo? Em algum momento se afastou da verdade do evangelho. Se aconteceu com muitos, e a igreja se perdeu, não pode acontecer comigo e com você, se a gente não ficar atento? Olha o nível das coisas que nós estamos vivendo nesses dias. Mas só Jesus salva. Não são indulgências de um Papa, com todo o respeito que eu tenho por ele como homem. Mas ele não está acima da palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, diga comigo, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. É isso que diz a Bíblia. Não podemos nos afastar da Bíblia. Mas no meio evangélico nós temos enfrentado essa escassez de pão. Tem ainda igrejas que estão dando veneno ao invés de migalhas. Estão pregando doutrinas de homens, não estão pregando a palavra de Deus, conduz o povo através de sonhos, de visões, de revelações, em vez de anunciar a palavra pura de Deus. Estão dando caldo venenoso para o povo sincero e carente. Em vez de alimentar o povo com pão do céu, estão tomando veneno. Tem morte na panela, não tem alimento saudável. Há muitas heresias que estão entrando de maneira sorrateira no meio da igreja, no meio do arraial evangélico. São dissimuladas como doutrina bíblica, mas são heresias. As multidões são atraídas, o entusiasmo do povo cresce, mas o povo está se alimentando de palha, não tem pão.
Eu não sei se você tem percebido o ambiente da igreja na terra. Você começa a perceber isso na sua igreja local, e quando você caminha no meio dos crentes na terra, por onde você anda, você percebe que o povo tem se alimentado de palha. Que a palavra de Deus está sendo esquecida. Quando a palavra de Deus é esquecida, o coração das pessoas se afastam do intento, do propósito de Deus. Quais são as nossas respostas nesse tempo? Você já teve vontade de fugir da pressão? Sejam pequenas ou grandes as coisas pelas quais você tem passado, você já teve tentação para fugir da pressão? Fugir da sua dor, fugir dos seus problemas, fugir das questões da vida e querer escapar? Eu te falei de 2 aspectos. O primeiro é o pão que precisa existir na casa do pão. Agora eu quero começar a falar do segundo aspecto. Qual é a sua resposta diante disso? Você tem alguma influência possível diante desse quadro na sua igreja, no seu grupo, na sua célula, no ambiente que você vive? Você tem pão para dar? Você está sem pão? Aqueles que talvez supostamente devessem te dar pão, não estão dando pão? Qual é a sua resposta a respeito disso? Israel vivia um momento de separação de Deus, estavam afastados do Senhor, tinha muita dor, o pecado e a separação de Deus lhes fazia cada vez mais sofrer. Apesar do afastamento do povo, Deus não deixou de amar aquele povo. Mesmo quando nós nos afastamos de Deus, o amor, o favor, a graça vão sempre estar disponíveis. Ele sempre nos ama, Ele mostra, se necessário, uma das suas faces de amor, que eu chamo de disciplina. Qual pai não disciplina o filho? Se você vê o seu filho no caminho do abismo, você vai discipliná-lo. E uma das faces do amor de Deus é a disciplina sobre nossa vida. Por quê? Porque o pai disciplina aquele que ama. Você fica feliz de saber que Deus te ama tanto que, se preciso for, Ele disciplina você? Parece que não é uma coisa muito palatável, né? Não é muito gostoso ouvir isso, né? Por quê? Você já apanhou da mãe? E do pai? Dói, não dói? Eu punho as 2 mãos aqui e falava, não, mãe. Não, mãe. Não bate, não, mãe. E às vezes passavam uns no vácuo, mas outros pegavam. Ela falava, eu estou te corrigindo porque você fez isso, isso, isso. Eu já te falei que isso não era para acontecer. Você não tinha que ter feito isso porque eu já te falei 500 vezes. E chulapada. Você não acredita que Deus pode fazer isso com você? Meu Deus, vamos avançar. O pecado e o afastamento de Deus nos trazem suas consequências. Por si só, já nos fazem sofrer. Mas a nossa dureza de coração, presta bem atenção nisso, pode nos fazer sofrer ainda mais. A dureza do nosso coração nos pode fazer sofrer muito mais, porque nós não abandonamos uma prática ou um sentimento que nos destrói diariamente. Francis Thompson, autor de um livro chamado, em inglês é The Hound of Heaven, é como assim, os cães de caça do céu, alguma coisa assim, não tem o livro em português. Ele escreveu algo sobre esse texto também, um comentário sobre Ruth 1, ele disse assim, olha, tudo o que tirei de ti, não levei para o teu mal, mas apenas para que o procurasse nos meus braços. Quando existe alguma escassez na nossa vida, a melhor resposta que a gente pode dar é correr para os braços do Pai. Qual tem sido a sua resposta diante da escassez? Quando Deus envia fome, seja ela literal ou espiritual, seja ela emocional, para mim, para você, o propósito dele não é arruinar a sua vida. Deus não queria destruir o seu povo, mas o povo buscou aquela situação. O seu propósito é abrir o coração, o nosso coração, o meu coração, o seu coração, para receber o que somente Ele pode dar. Tem coisa que nós podemos receber somente do céu, e Deus está disponível para nos dar, mas nós precisamos dar a resposta diante da circunstância. Ao nos afastarmos de Deus, Deus frequentemente envia fome no nosso coração, para que de alguma forma a gente possa observar as nossas áreas de falha,
as nossas áreas de desobediência, as nossas áreas de intriga com o próprio Deus. É muito importante que em tempos assim a gente aceite a fome como a mão de Deus querendo nos mostrar um caminho. Irmãos, às vezes nós vamos estar passando por fome. E olha, eu já vi gente passar por fome na casa do pão, mesmo com pão na casa do pão. Tinha pão na mesa, mas a pessoa passava fome na casa do pão, porque ela não conseguia se sentar à mesa. Sabe por quê? Porque ele estava embotado num sentimento que não provinha do céu, que o impedia de enxergar aquilo que estava à sua disposição. Às vezes, você está passando fome com a despensa cheia de coisas. Às vezes Deus está provendo para quem está do teu lado e você não consegue enxergar, porque a dureza do teu coração te tem impedido de desfrutar aquilo que só Deus pode te dar. Elimeleque, o personagem principal da nossa história de hoje, principal porque foi aquele que tomou a decisão, ele leva sua família para Moabe por um tempo, foi isso que diz a Bíblia. Moabe ficava aproximadamente 100 quilômetros, 96, 97 quilômetros de Belém. 100 quilômetros é daqui, um pouco menos, daqui em Indaiatuba. Mais ou menos daqui na praia. Não é isso? Uma viagem rápida. Talvez no meio de transporte daquele tempo, um pouquinho mais de tempo. Os moabitas eram descendentes de Ló, daquela relação incestuosa que Ló teve com a sua filha mais velha. Lembra disso que está escrito na Bíblia, que você leu em Gênesis há uns meses atrás? Ló cometeu incesto com as suas filhas e teve um filho com a mais velha, que deu origem ao povo moabita. Ele foi conduzido a isso, né? Não foi... Ele estava embriagado. Os moabitas, então, se tornaram inimigos dos judeus. Era um povo inimigo do povo judeu. Tinha muita história ruim entre moabitas e judeus. Mas Elimeleque sentiu o quê? Fome. Então, a fome dele foi tão forte, o cenário de fome para ele percebeu o caos na cidade, na terra onde ele estava, tão forte que ele decide voltar. Ele sai da terra natal... ele decide sair da sua terra natal e ir para Moabe, o seu vizinho Moabe, os inimigos dos judeus. Para ele, naquele momento, isso parecia a melhor situação. Vamos sair do caos que está aqui, na casa do pão, e vamos procurar pão na casa do inimigo. Parece razoável essa decisão para você? Se a fome que você sente é por causa do seu afastamento de Deus, e você encontra como solução fugir e não se arrepender, obviamente, você não resolverá o problema. Essa é uma das frases que eu devia ter posto no telão. Vou ler de novo para você. Se a fome que você sente é por causa do seu afastamento de Deus, e você encontra como solução fugir e não se arrepender, obviamente, você não resolverá o problema. O que resolve o problema do afastamento de Deus? Arrependimento, quebrantamento e busca no lugar certo. O problema é que quando fugimos dos nossos problemas, nós abandonamos a misericórdia de Deus disponível para passarmos por aquele problema. Preste atenção nisso. Se você foge quando você está com fome, quando a sua alma está desesperada, você está inquieto, o que esse pastor fala já não tem mais sentido para mim. Bom mesmo é a palavra do outro pastor que eu ouvi lá. O que meu líder de célula está fazendo já não... Estou inquieto. Estou morrendo. Eu vou morrer. E aí você fala isso para as pessoas próximas de você. Está ruim a situação. Eu entendo, já passei por coisas assim. E você não consegue dar uma resposta diante daquela situação. A última coisa que você deve pensar em fazer é fugir. Por quê? Porque se você foge da situação em que você se encontra, e de novo, o Deus da graça, bondoso e amoroso,
Permite a aflição que Jesus disse que teríamos no mundo, sobre a minha e sobre a sua vida, porque Ele ama a sua vida e Ele disciplina o filho que ama. E se você foge disso pragmaticamente, sabe o que vai acontecer? Você foge das misericórdias disponíveis de Deus para suportar aquele tempo e vai passar sozinho. Até que você se arrependa. Até que você enxergue o que Deus está fazendo. E retorne para a casa do pão, ainda que você ache que lá não tem pão para você. Ou vou ser mais enfático ainda que lá de fato não tenha pão. Porque também pode acontecer. Qual tem sido a sua fuga? Moabe pode se tomar muitas formas para nós. Às vezes, apenas ficar na cama sem ver ninguém pode ser a sua Moabe. Não quero falar com ninguém, quero ficar sozinho. Às vezes fazer compras. Às vezes comer demais. Às vezes o trabalho. Foca no trabalho, que aí o tempo passa e vamos que vamos. Eu já vi gente assim, passava 24 horas trabalhando. Virava à noite, ia para casa só para dormir. Eu tinha um amigo, que não foi uma vez só. Eu vi ele dormir debaixo da mesa do escritório. Aliás, teve uma vez que quase eu fiz isso por necessidade junto com ele. Eu falei, mano, você vai se arrebentar sozinho aí, eu vou ficar com você. Mas eu gostava de viver minha vida, né? De estar em casa, de vir para a igreja, de orar. E os caras não tinham outra coisa para fazer, trabalhar. Por quê? Não, minha casa não é um ambiente muito legal, eu vou aproveitar e vou ganhar dinheiro. Alma vazia, seca, não tinha alimento para a alma. Preferia ficar trabalhando. Sua Moabe pode ser seu trabalho. Sua Moabe pode ser academia. Já que está na moda, inclusive, vamos para academia. Vamos pedalar, vamos... O que mais dá para fazer? Vamos malhar, ficar forte. E aí você não precisa olhar para mim com um olhar de condenação, que eu sei que eu estou precisando fazer isso, mas isso não pode ser a minha Moabe. Não pode ser o seu escape. Para com essa coisa de se esconder atrás daquilo que politicamente pode parecer correto, para se enganar a si próprio. Tome uma posição diante de Deus. Não ponha culpa nas pessoas. Não ponha culpa na igreja. Não ponha culpa no seu marido. Não ponha culpa na sua esposa. Não ponha culpa no seu líder. Assume a sua responsabilidade diante do que você está fazendo. Presta atenção, se você não está indo se refugiar em Moabe, qual é a sua Moabe? Às vezes sua Moabe é um lugar, geograficamente falando, vou para lá. Às vezes sua Moabe são os seus amigos e os conselhos que te afagam. Às vezes a sua Moabe são as drogas. O álcool, que destrói a sua alma e a sua vida. Às vezes a sua Moabe está no sexo, na pornografia. Às vezes a sua Moabe está no divórcio. Você não aguenta mais sua esposa e você está avaliando seriamente deixar a sua esposa. O seu marido não presta mesmo, então está na hora. A sua Moabe às vezes pode ser a sua fuga, ser este lugar. Tudo isso é correr, é fugir para Moabe. A gente costuma dizer a nós mesmos, eu não vou por muito tempo. Eu não vou para Moabe por muito tempo. Como Elimeleque diz, vamos por um pouco tempo. Eu só vou provar, eu só vou tocar, eu só vou experimentar. É rápido. Só vou ter uma pequena sensação de alívio. Afinal, eu também sou filho de Deus. Só vai ser um pouquinho, para dar um relax. E depois eu volto. Cuidado. Muito cuidado. Elimeleque nunca mais voltou. Ele morreu em Moabe. Preste atenção no que eu vou ler para você agora. As consequências em Moabe são muito piores do que as que eles estavam tentando escapar quando estavam em casa, na casa do pão. Um lugar que muitas vezes pensamos que vai trazer alívio, liberdade da pressão e dos problemas, acaba se tornando um lugar de sofrimento ainda maior e às vezes te leva até a morte. Às vezes você vai buscar a comida
na onde tem veneno. E você come comida envenenada e morre. É interessante, quando a gente lê essa história, a gente é lembrado de que quando a gente deixa a vontade de Deus, preste atenção nisso também, quando deixamos o lugar em que Deus designou para nós, para a nossa santificação, para a nossa vida comum em comunidade, como filhos de Deus, nós deixamos esse lugar, nós nunca deixamos sozinhos. Elimeleque saiu e levou a família inteira, levou a esposa e os 2 filhos. Invariavelmente, você e eu levamos outros conosco quando nós deixamos a vontade de Deus. Acredite em mim, por menor que seja, você tem influência sobre a vida de alguém. E quando você deixa o centro da vontade de Deus, alguém invariavelmente pode acompanhar você nessa decisão terrível. Uma pergunta surge por todos os lados. A gente, meditando sobre isso, a gente pode pensar, por que as pessoas então deixam a igreja ou não são atraídas pela igreja? A resposta é, porque não há pão. Não tem pão. Não tem pão, as pessoas vão embora. Porque onde tem pão, onde a fome é saciada, está bombando. Tem fila. O pão indica o que, irmãos? A presença de Deus. Nada satisfaz as pessoas de forma tão plena quanto o próprio Deus. O próprio Deus colocou a eternidade dentro do homem, para Ele mesmo suprir. Você pode ter prédios suntuosos, maravilhosos, templos, você pode ter pregadores famosos, eloquentes, catedráticos, estudiosos, você pode ter a melhor pregação do mundo, você pode ter música de qualidade, orquestra, quem não gosta de orquestra, o show pop rock melhor do mundo, guitarras e aquela coisa, aquele entretenimento, telão de LED, você pode ter tudo, mas só Deus pode satisfazer a alma do homem. O que as pessoas no fundo estão procurando, não é que preencha a sua alma, não é o entretenimento, não é uma palavra bem falada, não é alguma coisa que satisfaz somente de maneira temporária. As pessoas estão procurando alguma coisa que as preenche verdadeiramente, que as possam levar à vida eterna, e isso se chama presença e vida de Deus. As pessoas estão procurando desesperadamente um lugar onde elas vão encontrar pão. Diga comigo, pão. Onde elas possam saciar a sua fome, satisfazer as suas profundas necessidades. Irmãos, quando a crise chega, quando há falta de pão na casa do pão, a solução não é abandonar a igreja. Me escute. Nós já vivemos uma crise longa, mais de 1 ano, 1 ano e 2 meses, vivendo uma crise terrível. Mas a solução nunca é abandonar, buscar novos rumos. Ou tem outra crise, a gente está falando muito do coronavírus, é uma crise para a igreja, porque a igreja não pode se reunir. Mas tem várias crises dentro dessa crise. Tem outras crises também que não são oriundas desta crise. São crises até anteriores a essa. Quando você enfrenta crise e tem falta de pão, o rumo a se tomar não é abandonar a família de Deus, buscar uma nova teologia, novas experiências, novos modismos. Nessas horas, o que a igreja precisa fazer é se humilhar diante de Deus. O que ela precisa é buscar o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. A nossa maturidade vai se revelar quando, diante de uma circunstância difícil de escassez e fome, nós nos humilharmos diante de Deus e buscarmos a sua face e querermos o pão vivo entre nós, a presença viva do Deus vivo entre nós. Quem deseja isso, diga amém. Você quer a presença do Deus vivo? Ou você quer vir para um clube que tem uma boa música e um cara que fala legal, descolado, que usa uma roupa bacana e que está tudo legal, eu tenho boas ideias para viver a minha vida e está tudo certo, não sei se está alimentando muito, mas estou com dinheiro na conta, a vida está seguindo bacana e está tudo ok. Está bom assim para você? Então a casa do pão não vai servir para você. Mas eu tenho certeza que eu estou falando para a gente que entendeu o seu propósito eterno de vida. E que talvez esteja com fome. E que talvez precise de alimento. Não pense em abandonar a casa do pão e ir a Moabe. Olha só, a segurança de Moabe é falsa. A fartura de Moabe é enganosa. Moabe significou para Noemi doença, pobreza e viuvez.
Moabe significou para Noemi a perda dos seus 2 filhos. Moabe é um símbolo do mundo, é um símbolo da perdição e de sua aparente segurança. O mundo aparentemente é seguro. Moabe vai levar os seus filhos e vai enterrar os seus filhos antes do tempo. Moabe vai separar você do seu cônjuge. Moabe vai tirar a alegria e vai encher o seu coração de tristeza e amargura. O preço cobrado por Moabe é caro. As pessoas em Moabe pagam com os seus casamentos, com os seus filhos e com as suas próprias vidas. Na verdade, Noemi partiu cheia de esperança, voltou pobre, vazia, amargurada e ferida. Você vê isso nos versos 20 e 21 do capítulo 1. Que tristeza! Quanta angústia poderia ter sido evitada se a resposta fosse a resposta certa diante de um quadro de escassez. Mas quando volta a ter pão na casa do pão, as pessoas correm para onde? Para a casa do pão. Aleluia. Há um rumor que chega até Moabe. E a gente vê isso no versículo 6 que nós lemos. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Ela estava em Moabe e ouviu um rumor na cidade de que Deus estava dando pão para quem estava em Belém. Porque Belém nunca deixa de ser a casa do pão. A igreja, o lugar que Deus escolheu para cumprir o seu propósito, nos últimos tempos, antes da volta de Jesus Cristo. O lugar que Deus escolheu, eu, você, nossas células, aonde nós nos reunimos, o lugar designado por Deus para se ter alimento espiritual, nunca deixará de servir para o propósito para o qual ela foi criada. Deus nos escolheu, Ele vai cumprir o propósito através de nós e nós não desistiremos até o final. Noemi então volta porque ouviu falar que tinha pão novamente em Belém. Tem um murmúrio, irmãos, que percorre as nossas cidades. Tem um murmúrio que percorre as ruas e becos das nossas cidades. É um murmúrio dos famintos. Se somente um desses famintos ouvisse um boato de que tem pão, eles voltariam para a casa do pão. A notícia vai logo se espalhar. E com grande intensidade, as multidões seriam novamente atraídas para a casa do pão. Os famintos viriam e constatariam e fariam uma propaganda verdadeira, agora e não enganosa. Tem pão na casa do pão. Nós podemos ir até a casa do pão. Não é uma farsa, é de verdade. Realmente existe pão naquele lugar. Nós vamos lá e somos alimentados. Podemos matar a nossa fome. Deus está no meio da igreja. Existe presença de Deus, a glória de Deus resplandece na igreja, o pão do céu que foi oferecido, aleluia, como sacrifício em nosso lugar, ele é real e ele é oferecido gratuitamente para aquele que tem fome. Essas seriam as palavras daqueles que têm fome. Mas quando há pão na casa do pão, as pessoas vão acompanhar a mim e a você até a casa do pão. Ruth acompanhou Noemi. Ruth, uma gentia. Se você olhar os versos 16 e 19, eu não vou ler, mas depois leia o capítulo 1 inteiro. E o verso 22, você vê que Ruth, a sua nora, viúva, acompanha a sua sogra no retorno à cidade. Na verdade, as duas começam a voltar com ela. E Noemi olha para as duas e fala: filhas, fiquem nas suas casas, voltem para a casa dos seus pais, eu não posso mais dar marido para vocês. Se eu tivesse um filho, se eu ficasse grávida agora, vocês iam esperar meu filho crescer para que vocês pudessem suscitar dele descendência, e não vai dar certo isso, fiquem. Aliás, voltem, porque elas já estavam no caminho. A Bíblia fala que houve um grande choro. Imagina o tamanho desse choro. Aquelas mulheres gentias, elas estavam num lugar onde nunca, diga comigo, nunca, a fome delas tinha sido saciada. Elas viviam em Moabe a vida toda. E elas encontraram filhos de Deus procurando por pão em lugares de despensas vazias. Mas quando há a notícia de que tem pão onde realmente, supostamente, e nunca deveria ter deixado de ter pão,
Elas falam, nós vamos com você. E no meio do caminho, ela fala, voltem, por essas razões claras, que não é o tópico, o tema da palavra hoje. Voltem porque vocês não poderão mais casar-se. Eu não tenho filho para dar para vocês. Volta para a casa dos seus pais e tudo vai acontecer da melhor forma lá, não comigo. E o que acontece? Ruth decide, não, eu vou com você. A partir de hoje eu quero que você saiba, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, aonde você for, eu irei. Por quê? Por que alguém decide seguir um outro alguém, arrependido, voltando para a sua origem, voltando para a sua casa, voltando para a casa do pão? Porque está faminto. Tem muita gente faminta em Moabe. Tem gente em Moabe que nunca comeu o pão que você comeu. E eu vou dizer para você, se você está flertando com Moabe, se você pisou em Moabe, se Moabe tem te chamado a atenção, não vá a Moabe. Saia de Moabe e traga quem está em Moabe com você. Tem pão na casa do pão. Deus quer dar pão, Deus quer dar alimento. A casa de Deus é um lugar de pão. E quando as pessoas souberem que tem pão na casa do pão, que Deus visitou com abundância de pão a casa do pão, as pessoas vão vir de novo para o nosso meio, para provarem da presença de Deus. Nós precisamos olhar para isso. Ruth encontrou pão em Belém, saiu de Moabe, lugar de morte, e encontrou vida e um futuro glorioso em Belém. Ela tornou-se, olha só o que acontece com Ruth. Olha só o que Deus faz. Deus é tão misericordioso que alguém em Moabe teve revelação de onde deveria ir. E aí Ruth, que encontra pão em Belém, uma moabita, destinada ao fracasso, a um futuro incerto, ela encontra pão na casa do pão e torna-se nada mais, nada menos que a avó do rei Davi. Deus dá para ela um esposo, um homem de Deus, que a ama, que cuida dela. E ela se torna a avó do rei Davi, um símbolo no Antigo Testamento do rei messiânico, de Jesus que viria. Davi nasceu em Belém, a casa do pão, aleluia. Mas Ruth também foi um membro da genealogia de Jesus. Olha o que tem na casa do pão, que em algum momento pode estar com as despensas vazias, mas é lá que Deus tem o melhor para mim e para você. Jesus nasce, aleluia, em Belém. Ele é o pão da vida. Veja, irmãos, Ruth sai de Moabe, vem para Belém, se torna avó do rei Davi. Em Belém, Jesus nasce. Jesus faz parte da genealogia daquela mulher. Em João 6, 35 e 48, a Bíblia diz, o pão da vida, aleluia, nasceu, foi lá, na casa do pão. Olha, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Uau! A casa do pão hoje precisa ter Jesus e o Evangelho centrado na vida do nosso Senhor. Os pródigos também voltarão à casa do pão. Mas eles não voltarão sozinhos. Os pródigos trarão outros com eles. Noemi veio e trouxe Ruth. Semelhantemente, quando há uma restauração na igreja, não somente aqueles que saíram voltam, mas trazem outros. Aleluia. Isaías 44:4 diz assim, olha, quando o Espírito de Deus é derramado, os descendentes de Jacó brotam como salgueiros junto à corrente de águas. Irmãos, eu vejo pela fé no meu espírito esse texto.
Eu vejo e declaro em fé, já há alguns dias, esse texto no meu espírito. Quando o Espírito de Deus é derramado, os descendentes de Jacó, ou seja, aqueles que fazem parte da aliança, aqueles que vieram de Abraão, filhos de uma promessa, eles brotarão como salgueiros junto à corrente das águas. Nós vamos começar a ver salvação nos últimos tempos, porque a casa do pão vai se encher de pão, porque o Espírito de Deus vai se derramar. É um tempo de nós nos quebrantarmos, de nós buscarmos o arrependimento, de nós nos dobrarmos diante da presença do Altíssimo e olharmos para o propósito de Deus nesses dias. A gente precisa sair pelas ruas da cidade, pelas praças, pelos becos, dizendo que tem pão na casa do pão, e isso precisa ser uma realidade, não pode ser uma propaganda enganosa, e nós somos, eu vou ousar dizer aqui, como os padeiros e aqueles que servem o balcão. Só que nós somos padeiros de produto pronto, porque o pão vem do céu. A gente só busca no forno aquilo que Deus já nos deu para dar alimento para as pessoas. Tá fácil. Padeiro de pão pronto e pão bom. Tá fácil o nosso trabalho. Ele só se torna difícil quando nós temos o nosso coração endurecido para enxergar a necessidade que temos de ter presença de Deus, pão na casa do pão, 100% do tempo. Os dois aspectos que eu falei com você então. Às vezes pode faltar pão na casa do pão. E nós precisamos tomar alguma providência com relação a isso. Quebrantar o nosso coração. Nos humilhar diante da presença de Deus. E dizer, Senhor, eu estou percebendo que o resultado é que tem fome. Me faz enxergar. Se quebranta, se humilha, ora, eu garanto, vai acontecer alguma coisa. O pão vai chegar. Deus vai mover. A disciplina vai acontecer. Vai ter exposição. Como a gente ouve às vezes até tem a quebradeira. Algumas coisas vão sair do lugar, mas depois elas vão voltar para o lugar. E quando elas voltarem para o lugar, a glória de Deus vai ser vista no nosso meio. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto. Quem é você na fila do pão? Quem é? É o que abandonou a casa do pão porque estava faltando pão? É o que está flertando com Moabe? Ou é o que se arrependeu e está buscando em Deus? É aquele que endureceu o coração, que está dizendo, olha, se fosse eu fazendo, estaria fazendo diferente, e ia ter pão no forno pronto. Mas como esse pastor não está enxergando, então está faltando pão. Você é esse, com o coração endurecido, ou você é aquele que vai para Deus e fala, Senhor, quebranta o coração do meu pastor e faz ele enxergar o que não está enxergando. Quebranta o coração do meu líder e mostra para ele, eu amo o meu líder. Eu desejo ver o teu agir, o teu fluir na vida dele, porque outrora eu vi. Eu amo aquele que está aliançado comigo. Eu amo aquele que serve junto comigo há tantos anos. Eu não vou deixar a casa do pão. Eu vou até o final, porque eu sei que casa do pão nunca deixa de ser casa do pão. No tempo oportuno, a glória de Deus virá e nós seremos tocados. E mais do que isso, os pródigos voltarão e trarão consigo aqueles que virão comer da casa do pão. E eu digo para você uma coisa, junto com esses, virão aqueles que transformarão a história e terão o seu nome assinalado na história, como foi o que aconteceu com Ruth. Eu quero te pedir para ficar de pé e orar junto comigo. Vamos cantar a última música que a gente cantou agora, pouco. O começo dessa música, eu até anotei aqui porque eu não sei, é nova, de cor. Diz assim, lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Fome fala de tribulação, mas no meio da tribulação, o nosso Deus é vencedor. Quantos creem nisso? Digam amém. Você que está na sua casa, crê nisso, cante essa canção com fé. Antes de subir para pregar, o Bala tentou me ligar, o pastor Bala, me mandou uma mensagem e tentou me chamar com uma chamada de vídeo do hospital. E eu não pude atender, obviamente, estava no culto, e ele me mandou um texto.
E ele falou: pastor, eu preciso de uma oração poderosa no culto que eu sei que está acontecendo agora. Você está no culto, eu sei. E na sexta-feira eu estava aqui com os líderes de célula, a liderança de célula da igreja, e Deus me deu uma palavra, a Deise que ministrou a palavra, mas Deus me deu uma palavra para entregar para os irmãos, e eu creio que essa palavra está operante na nossa vida para esses dias. Deus disse para mim que Ele ia acrescentar a fé de muitos. Ele vai acrescentar a fé de quem está com essa fome. Está com fome? Ele vai acrescentar a fé. E eu orei com muita ousadia por ele. Ele está com muito ataque na mente dele. A esposa dele tem compartilhado isso comigo toda hora. Pastor, ora pela confiança e pela falta de coragem. O meu marido não está conseguindo responder a isso. Ele está com muito medo. E eu percebo. Aí ela falou para mim ontem, hoje de manhã, bem cedo. Já era noite para ela, de manhã para mim. Ela falou: pastor, eu estive no hospital e a situação dele é muito triste. Ele está achando que já foi. E aí eu respondi para ele, antes de subir para pregar. Eu falei: já oramos. Nós lutamos com armas de fé. E você vai levantar dessa cama, cara. Você vai levantar dessa cama e vai cumprir o propósito de Deus. Vai dar pão para quem precisa comer aí. Eu creio nisso. Qual é a sua crise? O Bala está na cama de um hospital. Qual que é a sua crise hoje? O que é que você precisa? Onde você precisa crescer em fé? Qual que é a sua revolta? Qual que é a sua indignação? É comigo? É com o seu líder? É com o irmão que está do lado? É com o presidente da república? É com o outro partido? Deixa essas coisas para lá. Precisamos buscar ter pão na casa do pão. Você é dos padeiros? Ou você hoje está numa condição daqueles que está na fila do pão e não está conseguindo entregar alguma coisa? Não tem problema, isso acontece com todos nós. Eu só quero que você se situe e se posicione nessa palavra. Se você é dos padeiros e está percebendo que não tem pão no forno, é tempo de quebrantar-se. É tempo de se derramar. É tempo de botar a cara no pó, de chorar na presença de Deus. Você é salvo, você vai reinar com Cristo, você está na eternidade, mas Deus quer te fazer um dispenseiro, um catalisador, um movimentador do reino, e a glória de Deus vai ser vista quando você for usado por Deus, provendo pão a quem precisa. Mas se você está sedento, flertando com Moabe, tentando olhar para as coisas do mundo e buscar lá a sua solução, eu quero dizer para você hoje, Deus te mandou pão do céu para você comer e mudar a história da sua vida hoje.